Boa tarde a todos. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem de Jesus Cristo e seus ensinamentos, que é o Salvador de todos os homens. Em nosso último vídeo, irmãos, nós vimos ali os três compartimentos, que é a mansão dos mortos, ou aquilo que nós chamamos de inferno, tinham. Nós vimos o paraíso, que é o seio de Abraão. Nós conhecemos o grande abismo que ficava no meio, poço do abismo, que lá em Apocalipse é descrito como o lugar onde estão presos os anjos mais fortes que se rebelaram junto com Satanás, estão presos neste grande poço do abismo, e que lá, na grande tribulação, Satanás receberá a chave, a autorização para poder abrir esse poço do abismo, para que esses demônios saiam dali de dentro e atormentem os habitantes da terra. E do outro lado nós vimos o lugar de sofrimento, o lugar de ranger de dentes, como nós podemos dizer, um lugar que, propriamente dito, o inferno, a mansão dos mortos, que fica na parte de baixo da terra, é composta desses três compartimentos: paraíso, seio de Abraão, no meio o abismo, o grande abismo, o poço do abismo, e do outro lado o inferno propriamente dito, que é o lugar de tormento, para onde vão as pessoas que não aceitaram Jesus Cristo como Salvador das suas vidas, nem acreditaram na promessa de Deus que enviaria o Salvador. Então elas morreram sem paz, sem salvação, e já estão em sofrimento, aquilo que nós chamamos de queimando com fogo, certo? E por causa disso, irmãos, o que é que nós temos aí? Tudo isso tirado do ensino de Jesus Cristo a respeito do rico e Lázaro. Quem estudar aquela história verídica que Jesus Cristo contou saberá o que é que acontece após a morte. Sabemos que depois da sua ressurreição, Jesus Cristo tira o seio de Abraão. Pedro afirmou isso, dizendo que Jesus Cristo subiu ao céu em triunfo, levou cativo o cativeiro e deu dons para os homens. Ou seja, ele pegou o seio de Abraão, que apesar de ser um lugar de delícia, um lugar de paz, um paraíso, como Jesus Cristo disse ao ladrão da cruz, este lugar estava embaixo da terra, não podia ainda ir para o céu. Por quê? Porque ainda não tinha sido feito o sacrifício perfeito, o sangue de Jesus Cristo não tinha sido derramado, e todos os homens eram pecadores e destituídos estavam da glória de Deus. Ninguém tinha autorização para ir para lá, nenhum ser humano, nem Moisés, nem Abraão, nem os patriarcas, ninguém. Todos eram pecadores. Mas agora com Jesus Cristo não. O que é que ele faz? Ele derrama seu sangue puro, limpo, e consegue pegar o paraíso que ficava embaixo e agora subiu para o local chamado embaixo do altar de Deus, que nós não sabemos onde é. Só sabemos que não é diante do trono de Deus, porque ainda não pode chegar lá por causa dos corpos, certo? Precisa receber o corpo glorioso para poder chegar diante de Deus e não ser fulminado pela presença santa dele. Moisés queria ver Deus, mas se Moisés visse Deus, Moisés seria fulminado. Não porque Deus quisesse, mas porque Deus é muito santo. E pecadores como nós seríamos fulminados na presença da santidade dele. Destrói tudo na frente. A santidade de Deus, quando chega, acaba com a escuridão, acaba com o pecado, acaba com tudo, destrói tudo que tiver na frente. Então nós que estamos no pecado, seremos dizimados. Por isso, no arrebatamento da igreja, nós receberemos corpos transformados, iguais aos de Jesus Cristo. Corpos sem pecado, corpos que não podem ser destruídos, indestrutíveis, para podermos ser apresentados a Deus por Jesus Cristo. Então, irmãos, chegou a hora do dia da ressurreição de Jesus Cristo. Nós vimos esses 3 dias que seu corpo ficou ali, e o que ele ficou fazendo durante esses 3 dias. Recebeu o corpo glorioso, desceu até o inferno, pregou aos espíritos em prisão, como disse Pedro. Nós vimos também que esta pregação de Jesus Cristo aos espíritos não foi uma pregação como nós fazemos hoje: aceite Jesus Cristo como seu Salvador e tenha direito ao céu. Não. A pregação ali era simplesmente, o termo utilizado era pregar. De pregar era divulgar, mostrar, fazer conhecer, confirmar aquilo que já foi prometido. Ou seja, Jesus Cristo simplesmente apareceu diante deles, lá na mansão dos mortos, e eles viram que se cumpriu a promessa de Deus de enviar o Messias. Mas eles já estavam no inferno, então não poderiam ser salvos.
mas eles viram que a promessa foi cumprida. Então vamos agora à ressurreição, que é um dos maiores pináculos da fé cristã, da nossa fé. Enfim, chega o primeiro dia da semana, que para muitos é a segunda-feira, mas não é. O primeiro dia da semana para Deus é o domingo. No original, domingo quer dizer um. No original da palavra, segunda quer dizer dois, ou segundo dia da semana. Mas o cristianismo mudou, a religião do cristianismo mudou isso aí. Tirou o descanso do sábado, que foi o que Deus estabeleceu, e colocou para o domingo, que foi o dia em que Jesus Cristo ressuscitou. Não vejo muita coisa demais nisso, porque nós não vivemos mais na lei, vivemos agora pela graça, então pode ser aceitável isso. Mas o primeiro dia da semana para Deus é o domingo e não a segunda, como nós conhecemos, certo? Então, primeiro dia da semana para Deus é o domingo, porque foi no sábado que ele deu descanso para os homens depois do descanso, depois de descansar da criação que ele tinha feito, né? 6 dias da semana ele criou todas as coisas que existem, e no 7º dia, que é o sábado, ele descansou. Então ele deu esse dia de descanso para os homens. Então, mas nós estamos no domingo, porque foi neste dia que Jesus Cristo majestosamente ressurgiu da mansão dos mortos, e que eu particularmente concordo com a mudança, mas não vem lá nem vem cá. Porque toda lei que é de Deus é boa, mas porque se eu inventar de guardar o sábado, terei que guardar e obedecer toda a lei de Deus dada por Moisés, sem falhar em nenhum ponto, porque se eu falhar, serei condenado, porque lei é lei, ou cumpre ou morre. A lei é boa, santa, purificadora, a lei do Senhor é maravilhosa, mas eu sou pecador, vendido sob pecado, não tenho condições de cumpri-la, então eu serei condenado por ela, porque ela é santa, pura e boa. É a lei do Senhor. Por isso que Jesus Cristo transformou na graça, pegou a lei, cumpriu ela para transformar na graça, no favor imerecido, para que eu pudesse cumprir a lei através da graça, do favor imerecido. Porque se Jesus Cristo me colocasse para a lei mesmo, eu seria condenado, porque eu não tenho condições. Mas a lei é pura, boa e santa. Por isso que a lei foi retirada. A lei foi fortificada na graça de Jesus Cristo, para nós cumprirmos ela através da graça, e não pela lei da letra de Moisés, não. Guardar sábado, cumprir a lei, os mandamentos, não. É pela graça através do Senhor Jesus Cristo. Bem, então no domingo propriamente dito, depois dos discípulos e poucos seguidores que ainda ficavam com a fé em Jesus Cristo estarem de luto e se escondendo em suas casas, pois os chefes religiosos já tinham dado ordens para que alguém falasse no nome de Jesus Cristo fosse detido imediatamente. A Bíblia diz que em Jerusalém eles viviam com medos e escondidos, apenas quando saíam para outros lugares ousavam andar em público. Mas na madrugada do domingo para a segunda, ainda de noite, amanhecendo o dia, aqueles que estavam na região onde estava o túmulo de Jesus Cristo, houve um grande terremoto, bem junto ao sepulcro de Jesus Cristo. Tinham descido 2 anjos do Senhor. Os seus brilhos eram tão fortes que os soldados romanos ficaram sem enxergar nada, apavorados, espantados, caíram desmaiados, como se estivessem mortos. Então, esses 2 anjos removeu a grande pedra que estava na frente do túmulo de Jesus Cristo. Tirou. Um entrou, certo? O apóstolo Pedro, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, versículo 24, diz que era impossível a morte segurar Jesus Cristo. Por isso, Deus o ressuscitou dos mortos. Ou seja, não havia forças suficientes na morte para manter Jesus Cristo na cruz do Calvário. O que era que estava acontecendo lá? Era a morte, irmã, sendo implodida de dentro para fora do túmulo pela saída de Jesus Cristo, sem poder deter Jesus Cristo. Ela querendo manter ele na mansão dos mortos, mas ele foi implodindo ela de dentro para fora. Os anjos retiram a pedra, Jesus Cristo sai, e o anjo entra e o outro fica na porta do túmulo. No meio do caminho, vindo para o sepulcro, estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, a mãe de Tiago.
Aquelas que prepararam as especiarias no dia antes, mas não puderam levar no sábado porque era o dia de descanso, era a lei de Moisés, e elas não podiam caminhar no sábado. Então elas vão agora no domingo. Quando elas chegam lá, no meio do caminho elas já vão dizendo umas para as outras: e agora? Aquela grande pedra que está na frente do sepulcro, quem vai remover? Nós três, nós não podemos mover aquela pedra. Então elas iam discutindo. Quando elas chegam lá, o espanto toma conta. O que elas tinham na mão cai no chão logo, porque a pedra já estava removida, certo? A pedra estava removida, os soldados romanos tudo desmaiados no chão. Então elas ficaram perplexadas com aquilo. E o que aconteceu ali? Elas vão, se aproximam ainda espantadas, com medo. É quando o anjo que está dentro, elas entram e quando olham, estava o anjo sentado na cama de pedra onde estava o corpo de Jesus Cristo. Este anjo está sentado. Aí ele diz para ela: por que vocês buscam o vivo entre os mortos? Jesus Nazareno, que foi crucificado, não está mais aqui, ressuscitou. Como ele mesmo falou a vocês quando ainda estava na Galiléia, que era necessário que o Messias fosse entregue nas mãos dos pecadores e o matariam, mas ao terceiro dia lhe ressuscitariam. Venham e vejam o local onde estava o corpo dele. Não está mais aqui. Depois daquele choque, aquelas mulheres assombradas e desesperadas saem de dentro do sepulcro apressadamente, porque não acreditavam que aquilo estava acontecendo. Estavam tão fora de si que Maria Madalena parou. Não pode estar acontecendo um negócio desse. E voltou para procurar o corpo de Jesus Cristo. Eles devem ter escondido o corpo. Era mais fácil para eles acreditar que Jesus Cristo tinha escondido, que alguém tinha escondido o corpo de Jesus Cristo, do que acreditar no que Jesus Cristo disse, que ele ressuscitaria no terceiro dia. Sexta-feira da paixão, irmão, sexta-feira ele morre. Sábado e agora domingo, 3 dias, o corpo de Jesus Cristo naquele sepulcro. Domingo de manhã ele sai. Então Maria Madalena volta, as outras duas ficam lá do lado de fora, mas Maria Madalena volta para procurar o corpo e chorando muito, porque pensou que tinha escondido o corpo de Jesus Cristo. Neste momento aparece um homem, ela não olha para este homem, certo? Ela não conhece, porque ela não olha, ela está chorando com a cabeça baixa, desesperada. Então o homem pergunta: mulher, por que tu choras? Maria Madalena então responde para o Senhor: sem ao menos levantar a sua cabeça. Estou chorando porque levaram o corpo do meu Senhor e eu não sei onde o colocaram. Assim que Maria Madalena fala isso, ela fica desolada. Mesmo o Senhor Jesus Cristo ali em pé na frente dela, ela não reconhece. Então Jesus pergunta: mulher, por que tu choras tanto? Afinal de contas, a quem tu buscas? Em um sepulcro? Um morto? Para quê? Maria Madalena para e agora pensa direitinho: será que foi ele que roubou o corpo do Senhor? Jesus respondeu. Então ela pergunta: Senhor, se tu levaste o corpo do Senhor, por favor, diga onde colocou, porque eu pegarei e o levarei. Jesus Cristo, vendo que havia muita incredulidade de Maria Madalena para acreditar no óbvio que ele tinha dito já, diz então: Maria, Maria. É quando ela escuta um modo de chamar único que apenas o Senhor Jesus chamava. Então na mesma hora ela grita: Raboni, Raboni, que quer dizer meu mestre, meu mestre. Então ela se ajoelha aos pés de Jesus Cristo e o adora ali mesmo. Ela tenta ainda pegar em Jesus Cristo, quando Jesus Cristo disse: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai, diz aos meus irmãos que eles vão para a Galiléia, e eu irei adiante deles e o encontrarei lá, porque ainda não fui para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e o vosso Deus. O que era isso que Jesus Cristo queria dizer? Os irmãos lembram que os anjos tiveram que tirar a pedra para poder Jesus Cristo sair? Jesus Cristo não estava com o corpo glorioso. O corpo glorioso ainda não estava. Por isso que ele diz: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, para receber aquilo que tenho direito. Certo? Ele desceu à mansão dos mortos, fez tudo aquilo que nós estudamos nesses 3 dias que ele passou ali na mansão dos mortos, no seio de Abraão. Agora ele vai subir, vai receber o corpo glorioso. Certo? Porque se ele já ressuscitasse com o corpo glorioso, não precisaria os anjos remover a pedra. Nós vamos ver mais na frente por que não precisaria. Né? Vamos ver mais na frente.
Então não me detenha, porque eu vou para o meu pai. Então ela ali sai apressadamente, se encontra com as outras duas que estão, e elas, quando vê Jesus Cristo, as outras duas, Jesus Cristo aparece de novo, as outras duas vê Jesus Cristo, e elas três ali agora ficam adorando o Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo chega, aparece para elas três agora juntas e diz: Pai seja convosco, não tenham medo, vão e digam aos meus irmãos que vão para a Galileia, que lá eles me verão. Então elas foram e contaram isso a Pedro, a João, primeiro, foram os 12 que elas encontraram, primeiro a contar. Então eles saíram correndo, Pedro e João. Pedro correu mais, mas quando chega no sepulcro, que vê a pedra removida, os guardas desmaiados, ele para e pensa naquilo, é um choque que ele tem. João chegou mais apressadamente. Pedro veio depois. Quando Pedro vem, não olha muito para o que está fora, não, mas entra dentro do sepulcro. Entra e começa a observar tudo dentro. Vê lá o local onde estava o corpo de Jesus Cristo, o pano que estava dobrado em cima, o lençol que estava pelo chão, certo? Que ele estava encoberto com um lençol branco, lembram? Encobriram ele com um lençol branco, com as especiarias para o corpo dele, e um lençol branco que tinha um lenço no rosto dele. Esse lenço estava dobrado em cima daquela cama de pedra, é uma pedra, onde estava o corpo. E o lençol estava ali no chão, e o lenço estava dobrado bem na cabeceira, onde ficou a cabeça de Jesus Cristo. Pedro começou a observar aquilo, aí João também entrou, e começaram os dois a observar. E foi então que chegou na mente deles tudo o que tinha acontecido. Eles se lembraram. Ou seja, ali olhando, eles perceberam e se lembraram das palavras de Jesus Cristo, que era necessário que ao terceiro dia ele ressuscitasse. Então, eles foram para casa. Irmãos, toda essa expressão de Jesus Cristo, irmãos, sobre o domingo, sobre o sábado, foi para nós comprovarmos e também temos mais fé do que eles tiveram. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo nos ajude a ter mais fé, a crer nele mesmo sem ter visto. Em nome de Jesus. Amém.